Olá, bem-vindos ao Correio Entrevista de hoje pelo Portal Correio, que recebe a professora Ana Paula Correia de Albuquerque da Costa. Nós vamos conversar com ela sobre os novos direitos sociais, que aliás serão tema de um seminário em João Pessoa. Também conversaremos sobre o direito e novas manifestações de conflitos, como os que envolvem a manipulação genética, a gestação extrauterina e suas consequências econômicas. Professora, bem-vinda ao Correio Entrevista. Obrigada. E eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando, professora, o direito já soluciona problemas que venham, por exemplo, da manipulação genética? Estamos tentando, né? Porque é uma coisa interessante que a tecnologia ela anda muito rápido. E as normas que temos hoje, enquanto normas jurídicas, elas ainda não estão aptas a solucionar todos os problemas. Eu estava até conversando agora há pouco com um amigo sobre as possibilidades que a tecnologia, que a manipulação genética vem trazendo. Algumas são louváveis. Então, você já poder identificar algum gene que vai trazer alguma doença no embrião antes de começar a gestação e poder, a partir daí, fazer um diagnóstico genético pré-implantacional, para só colocar no útero da mulher aqueles que estariam livres aqui dessa patologia, é louvável. Mas é interessante que também é possível você colocar. Então, o que é que a senhora disse que é possível colocar? Inverter a operação, por exemplo, Inverter a operação. Então, eu vi casos, ainda não chegaram no Brasil, mas já aconteceram fora, aconteceram nos Estados Unidos, esse aqui especificamente, em que a família, os pais, o pai e a mãe eram surdos e colocaram o gene da surdez ali no embrião, porque eles queriam que a criança tivesse aqui uma identidade com eles, inclusive na questão da comunicação em Libras, né, e na própria percepção de identidade enquanto filiação. Quer dizer, então, que, por exemplo, o ideal de saúde, de ter um filho saudável, muda, né? No conceito dos pais, porque querem um filho com a mesma patologia que eles têm. Exatamente. E isso, como é que o direito entra para administrar uma situação dessa? Não é ético. Então, para o direito, esse tipo de coisa, a gente só pode fazer esse tipo de manipulação. Inclusive, na lei de biotecnologia, a gente já tem aqui um indício. Então, tem muito pouco falando sobre embrião, proibição da clonagem, proibição de manipulação genética. Qualquer manipulação, ela só é aceitável se for para fins de tratamento. E manipulações como esta, colocar o gene da surdez, fazer aqui alguma alteração com relação à própria percepção genética e o desenvolvimento dele enquanto pessoa, podem gerar ações no futuro. Então, por exemplo, tem-se a possibilidade, a tecnologia ela já dá essa possibilidade, de você planejar que seu filho ele seja aqui um gênio da matemática ou então um super atleta no esporte. Quer dizer que isso, geneticamente, já é possível, você já pode manipular... Você tem a tendência, né? Sim, que seria uma pessoa com mais tendência ao intelecto, atividades intelectuais, e pessoas com mais tendência a práticas esportivas. Mas lá na frente, se essa criança, quando nascer e depois, né, já na posição de adulto, fica sabendo de alguma manipulação, ele pode entrar com ações contra os pais. Então, já se fala lá fora, tanto que a gente tem a terminologia até em inglês, ações de wrongful life e ações de wrongful birth. Né? O nascimento errado, ou então a vida, seria uma vida errada, mas uma tradução literal. Certo. Mas que a pessoa, quando ela tem conhecimento aqui dessa manipulação, ela fala, poxa, eu tenho aqui aptidão para ser um atleta, mas eu não queria ser um atleta. Eu gostaria de trabalhar com física quântica, por exemplo. E pela manipulação que sofreu no passado, ele já não pode mais exercer isso. Então, se exercer, vai ser com muita dificuldade, né? Porque ele vai ter que superar ali a barreira que já veio com ele desde o nascimento. Quer dizer que, apesar das dificuldades que se enfrenta normalmente na vida do estudo, por exemplo, porque você estudar física quântica, por mais brilhante que você seja, haverá uma necessidade de um esforço, de uma dedicação, não é? Exatamente. Eu vou, assim, utilizar um adjetivo aí, descomunais, né? Para a pessoa conseguir alcançar um bom desempenho numa área dessa. E, além disso, você ter sido privado, pelo menos da vontade de fazer aquilo. É privado da sua escolha, né? Da sua escolha. Porque aí você, geneticamente, a tendência é ir por o caminho. Mas aí, de repente, mudaram, né? Essa perspectiva genética. Eu tenho a impressão de que algumas pessoas, elas querem brincar de ser Deus.
Então, a tecnologia da reprodução assistida, né, as técnicas de reprodução humana assistida, é para tratar aqui algum problema de saúde, alguma doença. Né? E quando eu falo aqui em questões de saúde, eu vou pensar em saúde de maneira holística. Eu penso em saúde como ausência de doença e também penso em saúde como bem-estar. Porque tem pessoas que, apesar de não serem doentes, no sentido de ter alguma questão que vai levar à infertilidade ou esterilidade, mas pela perspectiva social, né, pelo modo de vida, elas não poderiam ter uma filiação natural da maneira comum, né, através de uma relação, né, com outro parceiro, do sexo oposto. Por exemplo, pessoas solteiras podem utilizar. Casais homoafetivos podem utilizar também. Então, você utilizar a tecnologia da reprodução humana assistida para superar alguma barreira, seja uma barreira de doença física mesmo, ou seja uma barreira aqui da questão do bem-estar, quando eu penso no casal homoafetivo e na pessoa solteira, é uma coisa. E aí a gente tem aí um amparo jurídico já realmente para isso, para possibilitar aqui que essas pessoas elas tenham acesso. Agora, a pessoa querer manipular para direcionar o embrião e, posteriormente, o feto e o bebê, para ser do jeito que ele planejou, como se fosse ali numa prateleira, né? Escolher as características e colocar. Então, eu vou querer uma criança que ela seja do sexo feminino, cabelos loiros, olhos azuis, pele morena, para ser uma coisa bem diferente. Parece que você vai comprar um produto, né? E Exatamente. você vai escolher muito bem escolhido. É coisificar o ser humano, né? Então, o problema da tecnologia é justamente a gente ter aqui a imposição de contornos éticos. Né? É a questão do cuidado, né? A questão do risco, porque a tecnologia ela envolve aqui lidar com riscos. Né? Agora, esses riscos eles são bons, eles são para serem enfrentados. Agora, é preciso ter precaução. Agora, quando a senhora fala em brincar de Deus, eu me lembro, a literatura, o cinema e a própria ciência já vem com história, né? A gente já ouviu aí Frankenstein, a gente já ouviu falar da ovelha Dolly, da clonagem, né? E ultimamente a gente tem ouvido falar muito em manipulação de células-tronco, de embriões, inclusive de tratamento. Geralmente a gente vê pelo lado bom, do tratamento até no embrião, ali para evitar que o feto venha com uma patologia. Porque isso é permitido. Isso é permitido. Uhum. Não, mas eu digo assim, em relação a essa vontade do ser humano de criar outro ser semelhante, a gente vê que... por trás fazem. Não sei se vocês... Eu vou falar o nome, porque isso aí já é público notório, já foi condenado, inclusive está passando por alguns problemas, sai da cadeia, entra na cadeia de novo, que foi o caso Abdelmaci. Então, o médico paulista Roger Abdelmaci. Exatamente. Ele fazia isso. Então, a gente tem aí, até na minha tese eu coloquei, depois eu posso passar para você o arquivo em PDF, mas na época em que ele estava no auge, ele falava que ele podia fazer, né, o que ele quisesse. E as pessoas, os famosos que utilizavam que a técnica, através da clínica dele, tinha até tipo um jargão, né, que se falaria. Foi o Dr. Roger que fez, né? Então, ele falava que era o Deus da vida. E ele já perguntava, né, se a pessoa ela poderia escolher o sexo, né, se a pessoa quisesse, e outras coisas. Mas, de qualquer maneira, isso não é ético. Até o próprio Conselho Federal de Medicina, pelas resoluções, nunca foi permitido. Agora, essa questão ética é uma questão que pode evoluir, né, professora? Porque a gente já viu ao longo da história que muitas mudanças, né, do que poderia e do que não poderia, de tratamentos. A gente sabe que, por exemplo, no Brasil mesmo, no início dos anos 900, houve uma verdadeira revolta por conta de uma vacina. Sim, verdade. Não é? É verdade. E isso é um avanço, foi um avanço na medicina. E houve uma revolta. Foi, mas sabe qual é a preocupação quando eu falo aqui na questão da manipulação genética? Teve um encontro Luso Brasileiro de Direito da Saúde na semana passada. E uma das pessoas que veio para palestrar foi o André Pereira, de Coimbra, que foi quem me recepcionou quando eu fui fazer o estágio doutoral lá. E ele colocou algumas coisas na fala dele que o próprio Homo sapiens corre um risco de extinção. E surgir no lugar dele, não sei, um Homo nano, um Homo Deus,
né, de tamanhas as possibilidades que a gente vai ter. Isso nos remete a Isaac Asimov, né? Com a história Isso. do eu robô e as Exatamente. leis da robótica, né? Então, muita coisa que a gente via, né, em filmes de ficção, como se fosse acontecer no ano 2100 e não sei quanto, está acontecendo agora, né? A questão do Frankenstein, né, se a gente for pensar no sentido de que eu vou manipular ali para nascer o que eu quero, mas só que eu não sei qual vai ser o resultado disso, dessa manipulação. E de qualquer maneira, professora, a gente sabe o seguinte, que você pode dar características físicas, você pode dar características intelectuais, mas seguramente você não vai poder dar características emocionais. Não. E aí pode ser o fiel da balança. Exatamente. Como é no ser humano, é o que nos diferencia, né? Exatamente. Da máquina. E sabe a ovelha Dolly mesmo, né? Sabe o que foi que aconteceu? Como ela foi a clonagem, né? Foi tirada a célula de uma ovelha que já tinha ali determinada idade. Ela teve, né? Ela teve envelhecimento precoce. Né? Então, ela, digamos, a idade cronológica era uma, mas a idade genética dela já era muito mais avançada. Então, bem jovem, cronologicamente, ela começou a ter aqui doenças que seriam de animais idosos. Agora isso a gente sabe que, de qualquer maneira, mais dias, menos dias, a medicina, a tecnologia, a biotecnologia, a biologia celular, são tantas especialidades, a gente sabe que eles vão corrigindo. O problema mesmo que deve gerar muita discussão é a questão ética. Sim. De você poder manipular a ponto de criar. Isso. E como o direito vai administrar isso? Exatamente. A questão ética é o princípio da preservação. Isso a gente já tem na Constituição. O princípio da preservação, né, do patrimônio natural, cultural e genético para as presentes e futuras gerações. Então, a gente tem que ter um cuidado, e esse cuidado, pelo menos de maneira pontual com relação à genética, já vem na Constituição de 88. Agora, essa conversa, professora, de certa forma, mete um medo na gente, né? Porque ninguém sabe como a tecnologia em mãos cujas preocupações éticas são jogadas na lata do lixo, aonde a tecnologia pode chegar. E tem muita coisa que vem acontecendo que a gente só sabe quando chegou, né? Então, começa toda uma pesquisa por trás e, às vezes, o cientista... eu não estou falando mal do cientista, até porque eu acredito que muitas coisas hoje a gente tem em virtude da ciência, em virtude das pessoas que realizaram realmente uma pesquisa mais séria. Mas tem alguns que falam que faz parte, né? Então, a gente tem a questão dos negros, né, com a cura para sífilis, né? Então, mesmo já tendo a cura, foi deixada ali uma população de negros em Turkish, que foi numa cidade, Turkish, um negócio que pronuncia. Foi deixado lá em uma cidade negros com a sífilis não curada, para ver como é que se evoluía, para estudar a evolução, mas já tinha uma cura, já tinha uma vacina. E outro dia eu estava conversando com um médico, até quando eu fiz o sanduíche lá em Coimbra, que ele falava que valeu a pena, porque aí ele trouxe aqui, digamos, teria aqui algum resultado com aquela pesquisa. Eu acho, professora, que isso nos remete muito à história das guerras, né? Que após o caos das guerras, né, vem uma bonança de inovação e de tecnologia. E, inclusive, na área de biologia. Muita gente, hoje, diz que a evolução, por exemplo, neurológica se deveu aos experimentos nazistas, né, de Joseph Mengele. Exatamente. Inclusive, esse cuidado maior com a biotecnologia, a gente começa a visualizar após a Segunda Guerra. Então, surgiram aqui algumas convenções internacionais, os ordenamentos internos também passaram a ter mais cuidado, para que aquele horror que aconteceu no nazismo, né, não venha se reproduzir aqui no futuro. Então, por isso que cuidado com a ética, né, com a ética na pesquisa, com a ética médica, com a ética jurídica também, né, que a gente vai lidar com tudo isso. Esse cuidado ele deve ser respeitado. Agora, o que é difícil é como o direito chega nos meandros e na profundidade de, por exemplo, situações científicas que exigem um conhecimento tão profundo e específico que você vai ficar dependendo de técnicos, de né? técnicos ou de outros cientistas de outras áreas, né? Para poder decidir. Eu sei que isso é uma coisa que o direito recorre, mas, assim,
a grosso modo, para quem está do lado de cá do birô, digamos assim, o cientista está do outro lado, torna tudo muito mais difícil e mais incompreensível, né? E às vezes, assim, para o juiz ou para o jurista, né, o juiz magistrado que vai julgar, né, para o jurista que vai lidar com aquela situação e tentar traçar parâmetros normativos. É complicado porque, principalmente para o juiz, porque vai querer que o juiz ele lide com tudo, né? É humanamente impossível você ter um conhecimento profundo em todas as áreas. Quer ver 2 exemplos bem claros disso? Por exemplo, a judicialização da saúde. Sim. Que a gente vê hoje, os juízes muitas vezes tendo que decidir por autorizar ou determinar que o Estado compre um determinado medicamento para tratar o paciente, o medicamento que não está na lista do SUS, medicamento que é muito mais caro, e o juiz nem tem o conhecimento técnico do medicamento, aquilo ali vai ser oferecido pelo médico, pelo laudo, mas ele vai decidir emocionalmente, né? Ele vai decidir porque ele disse, olha, se eu não decidir, o cara morre. É verdade, mas uma tomada de decisão errada também mata, né? A gente tem câmaras técnicas aqui, até no fórum aqui tem. Agora, não está funcionando como deveria, porque é complicado também, porque o trabalho das pessoas que vão estar lá nas câmaras técnicas seria um trabalho pro bono. Aí é difícil a gente tirar um médico do plantão dele, que ele vai ser remunerado, bem remunerado, para ficar lá e fazer um trabalho pro bono. A questão da remuneração, ela tem dificultado, da falta de remuneração. Uma outra coisa também, vou dar até um exemplo que chegou até mim em um evento que eu fui, que era da área de saúde. Foi em Brasília, a ExpoGep ou ExpoSUS, que também é chamado. Que era só profissionais da saúde, meus alunos e eu, nós estávamos nos sentindo patinho feio ali no meio do pessoal, né? Só a gente de direito, todo mundo da saúde. Mas foi muito interessante. E alguns gestores da saúde, eles pediram ajuda com relação a essa questão da judicialização. Em um caso, era de um município de São Paulo, me chamou muita atenção e me deixou muito tocada com relação à necessidade de ter realmente um corpo técnico presente junto ao judiciário. Professora, eu vou pedir à senhora só uma licencinha para a gente fazer um intervalo e no próximo bloco a gente volta com essa discussão que a senhora presenciou. Até já. Voltamos com o Correio Entrevista pelo portal Correio, hoje conversando com a professora Ana Paula Albuquerque, que é doutora em Direito Civil e aliás, em Direitos que o direito ainda nem consegue ter uma legislação própria. Mas, bom, professora, a senhora vinha conversando no último bloco, quando eu pedi licença para chamar o intervalo, sobre um pedido de ajuda do interior de São Paulo com relação a essa questão da judicialização da saúde. E como foi a conclusão? Qual foi a negociação? Pronto, nesse caso ela trouxe para mim um caso que já tinha se passado, mas a necessidade de pensar a respeito, que era um medicamento para doentes renais, pessoas que estavam lá em tratamento com relação a alguma questão, alguma doença renal. E, de repente, tiveram notícia, os pacientes, de um medicamento milagroso, que estava, das pesquisas, muitos pacientes estavam sendo curados. Mas só que tinha todo um protocolo médico para saber se realmente aquele medicamento serviria para aquele paciente. E esse protocolo, é bom a gente esclarecer, é o protocolo que estabelece os critérios científicos também, né, para nos fazer de bolo. Exatamente. Né? Porque tem a vida que está em jogo. Isso, então tem que ver o estágio da doença, outras características pessoais, se o paciente era hipertenso ou diabético. Então a pessoa vai reagir de maneira diferente de acordo com a característica individual de cada um. Só que os pacientes, né, na esperança de serem curados, familiares também judicializaram. E o juiz, ele vai lá e muitas vezes ele vai e despacha lá, sentencia na emoção mesmo, né? Então, para o juiz, do jeito que chegou lá, as provas, né, eu não critico o juiz de maneira alguma, até porque ele vai julgar pelo que tem nos autos. E o que tinha nos autos dizia que realmente aquele medicamento era um medicamento milagroso. Então, já saiu a liminar para aplicar para todo mundo. E o triste dessa história, o interessante também,
é que todos os pacientes que receberam fora do protocolo vieram a óbito. Professora, isso lembra muito, nos remete a uma discussão recente sobre aquela pílula do câncer, né? Isso. Em São Paulo, É que verdade. a justiça acabou autorizando alguns tratamentos e que, por enquanto, todos os testes científicos que estão sendo feitos mostram que ela não tem eficiência alguma no tratamento do câncer. É verdade. A gente tem que ter muito cuidado, né, ao noticiar aqui algum resultado, né, de pesquisa científica também, porque a gente vai estar lidando, né, com a esperança de uma população que já vem sofrendo há muito tempo ali, com determinada doença. E não é só o paciente que sofre, é o paciente, é a família, é o cuidador. O cuidador às vezes sofre tanto que a gente costuma dizer que o cuidador também precisa ser cuidado para superar ali aquela fase. Professora, e se a gente estender isso ao judiciário, porque, por exemplo, esses casos geralmente são casos novos. Não são casos que você tenha uma jurisprudência, Não, né? é. E não são casos que você esteja decidindo sobre se fulano tem direito a isso, se ciclano tem direito àquilo, se esse montante é... Você está decidindo sobre a vida, sobre um tratamento, tratando de esperança, que é até uma virtude teológica, né? É. Então é uma coisa muito difícil. Eu acho assim, se a gente se colocar no lugar do juiz, na hora da decisão, o peso é muito grande. Aí realmente, às vezes ele vai com a emoção, com o coração e com o que tem ali nos autos. E com aquela máxima de dizer, bom, se eu conceder, ele escapa, se eu não conceder, ele morre. E aí, o que é que eu faço? Pois é. E às vezes o paciente já não tem mais nem tanta esperança, né, de vida. Mas de qualquer maneira, quer dar a ele a esperança, eu falo aqui como direito à felicidade. Né? Uma expressão da autonomia da vontade, junto com a dignidade também, da pessoa buscar ali ao máximo a felicidade. E para ele, a perspectiva de cura. Né? Professora, a gente está... Desculpem. A gente está tratando desse direito que trata da esperança e tal, e também das questões éticas. E eu pergunto, e um tema que volta e meia está em discussão, que é a eutanásia. E agora com a vertente da ortotanásia, né? Isso. Nós temos a eutanásia, a ortotanásia e também a distanásia, né? Ou mistanásia, também algumas pessoas chamam assim. A eutanásia, né, vai ser aquele procedimento em que o profissional da saúde ele vai antecipar, né, ali a morte daquela pessoa, mas já quando não tem uma perspectiva de cura. A ortotanásia, ela vai estar muito mais ligada a um outro conceito que eu vou passar para vocês, que é o conceito de cuidados paliativos. Não necessariamente vai se identificar, mas o que é que vai acontecer? Quando o paciente ele já não tem mais perspectiva de cura, você tem aqui duas possibilidades. Ou tentar aqui alguma aventura para ver se consegue ali a qualquer custo prolongar a vida daquela pessoa. Que essas pílulas aí que a gente falou ainda agora, Ou coisa mas às pior, vezes ou coisa promovem, pior, ou coisa pior, né? Ou coisa pior. E daqui a pouco eu dou outro exemplo. Certo. Ou então a gente pode passar a cuidar daquela pessoa, a dar mais um conforto, a administrar, digamos, a minorar a dor, né? Então, para que aquela pessoa ela não sofra nos últimos momentos, mas sem nenhuma empreitada aventureira, né, para prolongar demasiadamente o sofrimento, certo? Quando eu falo aqui, falei que ia dar um exemplo, né? Então, foi até um amigo meu que falou, um conhecido dele, a mãe estava com câncer. Então, já estava ali em câncer na fase terminal. E quando já estava assim nas últimas, o médico chegou para a família e colocou aqui uma possibilidade, que seria fazer uma amputação da cintura para baixo. Aí ele falou que não haveria problema porque assim os órgãos vitais estariam preservados. Eles perguntaram, cura, se a gente fizer aqui essa cirurgia? Não, mas ela vai ter aqui alguns meses a mais. Então, é um pouco cruel a gente ter uma propositura dessa, de uma cirurgia de tamanha magnitude e gravidade, para não trazer aqui uma perspectiva de cura para o paciente. E mesmo se trouxesse, será que ela ia aceitar? Né? A gente tem que verificar também a vontade individual. Nesses casos, professora, o direito
protege o paciente ainda pode decidir numa situação dessa. Ele deve decidir, porque afinal de contas o futuro é dele, né? Exatamente. Mesmo que ele esteja sendo considerado incapaz, né? Já não esteja mais nem cuidando dos próprios negócios, digamos assim. Se ele tiver a possibilidade, se ele estiver capaz de expressar a vontade, então ele deve ser consultado. E daí, né, a gente já tem também as diretivas antecipadas da vontade, que elas são a possibilidade do paciente, então de qualquer pessoa, já deixar por escrito, é o chamado testamento vital. Já deixa por escrito com algum familiar, ou então com o médico pessoal, para que ele seja utilizado como expressão da vontade dele no momento que ele não puder mais falar. Agora, isso se faz em qualquer etapa da vida ou já a pessoa tendo assim a sensação, o conhecimento, a certeza de que tem poucos dias de vida, aí ele faz esse testamento vital? Aí fica a critério de cada um. Fica a critério de cada um, pode ser, né, em qualquer época. Geralmente as pessoas pensam quando já estão em um processo de doença. Não é? Mas aí nesse momento é importante a gente trazer o conceito do cuidar. Aí vem o conceito de cuidados paliativos, que aqui no Brasil nós não temos uma multiplicidade de centros. Aqui em João Pessoa mesmo, eu não conheço nenhum centro que seja efetivamente de cuidados paliativos no sentido mesmo da palavra. E esse cuidado paliativo no sentido mesmo da palavra, no sentido de só dar conforto e preservar enquanto, como não. É uma atenção holística. Então eu vou ter ali o conforto, né? Eu vou ter ali o cuidado, a administração da dor, para que aquela pessoa não sofra, mas eu vou também avançar para outras necessidades individuais. Então, a gente vai ter profissionais da saúde, da psicologia, religiosos também. Então, se aquela pessoa, para ter ali aquele conforto, precisa que um sacerdote da sua religião vá abençoar diariamente, enfim, a gente vai ter um cuidado que vai além da saúde no sentido de administrar a doença, mas eu vou na saúde no sentido de bem-estar. Se prefere ficar no hospital, se quer ficar em casa, né, junto com a família, né? Então a gente vai ter aqui toda uma estrutura para que aquela pessoa ela possa viver os últimos dias em paz, né? É o que a gente poderia dizer não sei se eu posso falar assim, mas seria a boa morte, né? Então, a morte digna, o direito à morte digna. A gente tem que entender que a morte ela faz parte da vida. Né? Ninguém vai passar, né, para o outro lado sem que venha passar pelo processo da morte antes. E às vezes as pessoas... Seja lá fogem, o que no outro lado exatamente, tenha, né? Né? Mas às vezes as pessoas elas fogem de discutir questões que envolvem a morte como se não fossem passar por isso nunca. E a gente precisa também trazer, né, para os últimos momentos daquela pessoa um conforto, né, de maneira que ela tenha aqui uma atenção integral à pessoa, não apenas à saúde. Até porque isso tudo vai envolver direitos, né? Exatamente. O direito à vida, o direito de escolher um tratamento, o direito de não querer fazer um tratamento, exatamente, o direito de querer morrer em paz, o direito ao esquecimento. Isso. Agora, professora, a senhora, como é que a senhora imagina essa perspectiva que sei lá, que está tão presente hoje que a gente está vendo que esses problemas começarão a aumentar, né? Digamos assim, geometricamente, porque os problemas vão surgir. Daqui a pouco, aquela história que nós conversamos no primeiro bloco, sobre a vontade de pais de inserirem manipulação genética para que os filhos tenham características físicas semelhantes às suas. A senhora citou o caso da surdez. Nanismo também. Nanismo, né? Eu me lembrei de pessoas que têm um defeito físico, um dedo a mais, aí de repente quer que o filho tenha. Tem tecnologia para isso, né? Mas o problema é como a gente administrar essa tecnologia com ética, isso, né? E que a gente acabe não criando mais um conflito social. E o que é que a gente vai criar depois, né? Porque a gente não sabe qual vai ser o efeito disso tudo. E a quantidade de ações que podem vir, né, a serem judicializadas posteriormente pelas próprias pessoas que nasceram a partir de uma manipulação e que, quando adultas, descobriram e não gostaram do que foi feito. Então, seria como se foi tirado deles, né, o direito de ser quem deveriam ser. Tem até, a literatura já explora um pouco mais isso, de que, por exemplo, você pode dominar o destino, você escolhe a educação como caminho e você determina o que você quer na vida. Muito bem, você se esforça, você se dedica,
você estuda, você queima as pestanas, como se diz, para ser aquilo que você escolheu. Mas você não domina tudo. E há uma parte que vai fugir completamente. É um segundo antes, é um segundo depois. E além do mais, as influências do ambiente, o que é que pode mudar aquilo que você decidiu. Agora, você saber que já veio de fábrica com uma modificação na sua estrutura. Foi interessante você falar já veio de fábrica, porque realmente parece que estariam fabricando, né? E às vezes... A intenção foi exatamente essa, de que parece que está uma linha de produção ali. Né? Não, esse aqui vai ter 6 dedos, não, esse aqui vai ter um fígado que vai ter uma anomaliazinha que é para... Esse aqui vai ter o pâncreas com problema para ter diabetes, porque eu sou diabético. Imagina. Então, fica parecendo uma conversa surreal, inclusive, né? Coisa de ficção. É coisa de ficção, mas a ficção hoje é bem realidade. E mais ficção ainda, né, que é outro caso também que eu vou trazer para você, que é a gestação extracorpórea. Então, já tem pesquisas com animais em que todo o processo de criação de um ser vivo seria fora aqui do útero, seria em laboratório. Então, a gente vai ter a fecundação, a fertilização in vitro, vai colocar ali o bebê em uma... proveta gigantesca, digamos assim, né? Exatamente. Ou então em um útero artificial. Em um útero artificial. Em um útero artificial, toda a gestação vai ser no útero artificial e quando estiver pronto vai tirar e entregar ali para aquela pessoa. Professora, agora, e a relação da mãe com o filho? Exatamente. E as batidas, os chutes na barriga? Exatamente. Ainda não está sendo, digamos, ainda não foi liberado, né, porque está em fase de pesquisas. E eu espero que não seja liberado para seres humanos, porque eu fui pesquisar, né, eu sou do direito, mas eventualmente eu fui pesquisar com o pessoal, conversar com pessoas da saúde, para saber quais seriam as consequências. E alguns colegas médicos, eles falaram, olha, durante a gestação, tem uma troca, né, ali até de emoções mesmo, da mãe com o feto, com o bebê, que uma máquina ela não vai poder reproduzir isso nunca. Carinho, né? Exatamente. Então, qual seria o efeito, né, daí o risco, qual seria o efeito para as pessoas, né, Deus me livre, mas para as pessoas que nascerem através de um útero artificial? E o preço, e o custo, né, se realmente isso vir a se tornar realidade no Brasil. Professora Ana Paula, a gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Correio Entrevista pelo portal Correio, hoje conversando com a professora Ana Paula de Albuquerque, professora da UFPB, e discutindo temas em relação a um direito que ainda digamos assim, ainda está dando os primeiros passos, embora em outros países já haja algum avanço, direito que envolve genética, que envolve manipulação genética, que envolve o futuro da humanidade, podemos até dizer assim. Professora, a senhora está coordenando aí um seminário de direitos, novos direitos sociais, que vem aí em outubro. Isso. E o que é que esse seminário vai trazer, o que é que a gente vai discutir, além desses problemas todos que a gente já abordou aqui nos outros 2 primeiros blocos? Pronto, esse seminário ele é resultado da ação de um grupo de pesquisa, que é Perspectivas e Desafios de Humanização do Direito Civil Constitucional. O nome do grupo de pesquisa é um pouquinho grande, igual o meu nome pessoal, né? Mas, resumindo, seria Instituto de Direito Civil Humanizado. A gente propõe a humanização do direito civil, seria uma releitura dos institutos civis, entendendo que o direito individual ele não consegue se realizar de maneira apartada do social. E daí a gente já indaga se eu poderia falar em uma humanização do direito civil ou então em uma perspectiva de um direito civil social. É uma coisa umbilical mesmo, né? Ligado um ao outro. Exatamente, não tem como. No bloco anterior a gente discutiu essa história da gravidez extracorpórea, olha aí o direito se... um não existe sem o outro. Né? E nós já vimos com esse pensamento, com esse entendimento, com essa proposta, já desde a criação, nós queríamos criar um grupo de pesquisa em direito civil, quando fomos falar com a professora Maria Luísa Alencar, ela, que é a líder do grupo de pesquisa, ela fez, mas vamos colocar o direito humano aí também, porque o individual ele não existe sem o humano, sem o social. Então, nós criamos aqui o Instituto de Humanização. Então, tem o grupo de pesquisa,
mas como grupo de pesquisa a gente ficava muito amarrado com relação a ações. E em 2013, a gente está falando aqui em gestação, nós parimos a criança, né? Uhum. Então, demos vida ao Instituto, que hoje é uma associação civil sem fins lucrativos. Eu estive olhando o folder do Seminário de Novos Direitos Sociais e vi uma coisa que ele trata lá, que é retrocesso social. Isso. Às vezes a gente pensa muito, né? Se a gente não estaria aqui em uma situação de avanço ou de retrocesso, principalmente em determinadas áreas, que seriam áreas mais sensíveis a algumas alterações que estão existindo agora. Então, a gente falou ali que teve um tratamento, né, com relação à ética maior depois da Segunda Guerra Mundial. E foi depois da Segunda Guerra Mundial também que eu tive um tratamento maior com relação aos direitos sociais. Daí, várias constituições, ordenamentos internos, né, dos países, eles trazerem aqui uma Constituição mais solidária, não é isso? Mais humanizada, mais humana. Pelo menos se fala, né, em mais uma geração de direitos humanos, né? Exatamente. Então, o que seria, digamos, a idealização de cumprir aquela tríade da Revolução Francesa, né, de igualdade, liberdade e fraternidade? A igualdade, né, enquanto igualdade formal, de certa maneira já foi alcançada. A liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade, enquanto liberdade formal, ela já foi alcançada. A igualdade formal também, mas a igualdade substancial, não. Né? E essa igualdade substancial da pessoa realmente vivenciar a igualdade, né, no sentido de entender que há pessoas diferentes, mas apesar de sermos diferentes, não somos desiguais de direitos, né? Então somos todos iguais de direitos e precisar de uma atenção maior para grupos vulneráveis. E isso daí só vai ser alcançado se eu passar para o terceiro passo, para a fraternidade. Né? Então, esses direitos sociais enquanto divisão, né? Enquanto poder ter uma justiça distributiva, certo? O que vem acontecendo é que alguns avanços que tiveram com a Constituição, com o movimento da constitucionalização dos direitos, né? Mais especificamente no direito civil, nós tivemos um movimento muito forte com alguns professores, o professor Fachin, que hoje é ministro supremo, o professor Paulo Lobo, Gustavo Tepedino, Giselde Hironaka, Maria Celina Boda de Moraes, professor Ricardo Arone, né, saudoso Arone, que faleceu infelizmente essa semana vítima de um câncer, mas tiveram uma atuação muito importante em trazer para o direito civil uma leitura, uma aplicação através, com o viés da Constituição. Então, no que for incompatível, eu leio conforme a Constituição. Agora, o que nós observamos enquanto grupo de pesquisa é o seguinte: não foi suficiente para tratar todas as vulnerabilidades. Aí então, a gente entra aí com a questão das minorias, por exemplo? Entra com as minorias. E a problemática principal que vai ser tratada pelo grupo de pesquisa vai ser aquele indivíduo, né, aquela pessoa, homem ou mulher, que eu poderia classificar como hipervulnerável. E quem são esses hipervulneráveis? Que a gente já tem um conhecimento assim, mais ou menos, na lei, dizem os consumidores, os operários, né, que labutam contra, né, vulneráveis, hipossuficientes, né? Isso. Mas veja bem, os consumidores, se eu pensar que só na categoria consumidor, eles são vulneráveis. E a gente fazer um tratamento ligando apenas é interessante, né, porque são classificados, né, consumidores, menores, mas não se vê o humano por trás daquele código, daquela rubrica, daquela terminologia. Então, é preciso que a gente vá além, né? É preciso que a gente dê um passo a mais. E o que é esse ir além, professora? É a gente trazer o direito civil para a perspectiva dos direitos humanos, certo? E, como direitos humanos, ser também aqui um direito social. Quer dizer, o direito civil deixar de ser a letra fria da lei, como se diz. Exato. Porque o direito posto, né, digamos, a gente teve uma modificação. Né? Eu tenho uma leitura conforme a Constituição, mas as estruturas da sociedade, elas continuam sendo as mesmas. Então, o direito posto pela lei, por mais lindo que seja, a Constituição da gente é linda, né? Tem muita coisa aqui,
mas esse direito posto, ele não é compatível com a realidade. Ele não consegue se inserir em ações sociais. E daí vem a questão do hipervulnerável, que eu ia explicar para você o conceito. Eu vou dizer que eu tenho ali um hipervulnerável quando aquela pessoa, ela se encaixa em mais de um conceito de vulnerabilidade. Então, por exemplo, o consumidor que é idoso é um hipervulnerável, né? A pessoa que está doente em algum hospital e tem aqui alguma outra incapacidade vai ser um hipervulnerável também. E essas vulnerabilidades sociais, elas trazem aqui características individuais, se for pensar aqui em cada um, né? Mas quando eu junto um todo, eu vou pensar aqui em algum direito social. Então, por exemplo, o consumidor, ele vai ali e vai... um contrato de compra e venda, em uma relação de consumo, né? Só aquele consumidor, digamos você ou eu, né? Perante a loja, eu vou ter ali uma relação civil individual, né? Agora, se eu junto todos os consumidores, eu posso falar aqui em uma política social. Então, a proposta é nós tratarmos as individualidades enquanto coletivo. Porque fazendo desta maneira, eu vou ter aqui duas possibilidades, né? Digamos, dois resultados, se realmente vier se materializar. Eu vou resolver o problema individual ali do acesso ao direito, né? E, ao mesmo tempo, se eu trouxer esse direito individual para uma política pública coletiva, eu vou conseguir sanar um problema de efetivação de direitos sociais, que é a questão de serem programáticos. E outra coisa, professora, às vezes o direito individual, ele aparenta ser pequeno, isso, mas quando ele ganha a dimensão social, ele torna-se um grande problema. A senhora veja a questão de, por exemplo, isso é um exemplo hipotético, certo? Não é uma verdade, se bem que pode até ser. O banco tira centavos da sua conta mensalmente, isso, cobrando um cartão de crédito que você não recebe, por exemplo, que você não tem. Isso não significa basicamente nada em relação ao universo de pessoas que têm cartão de crédito, ao universo de clientes. Mas quando você junta que o banco tirou de todos... Isso. Virou uma causa social. Exatamente. Mas veja bem, se eu for levar ali a questão do consumidor, a questão individual da saúde, só com relação àquele indivíduo, eu consigo ter uma aplicação imediata. Porque os direitos individuais de primeira dimensão, se a gente for passar para as dimensões dos direitos humanos, eles são autoaplicáveis, eles não demandariam aqui de nenhum programa de governo ou programa social para se realizar. Quando eu falo aqui do direito individual, pensando na pessoa que está fazendo ali um tratamento, né? Digamos que a pessoa, que é um outro projeto que a gente tem, é parceiro do IDCC, que é o Projeto Aero, né? Da professora Heloísa, né? E o IDCC ele entra como parceiro. Então, a pessoa que tem câncer, né, em tratamento de câncer de cabeça e pescoço, ela precisa, quando chega no Laureano, antes ela tem que fazer toda a reabilitação oral, porque depois tem que passar 5 anos sem mexer na boca, porque pode necrosar o osso. Quem tinha dinheiro fazia, né? O Laureano ele não tem condições de providenciar isso para todo mundo. Quem não tinha dinheiro para fazer o tratamento de câncer, às vezes, precisava retirar todos os dentes. Agora, isso há muito tempo atrás. Mas retiravam os dentes todos daquela pessoa para poder começar a habilitação. Isso, eu vendo individualmente, vai atingir aquela pessoa enquanto indivíduo, direito à personalidade, né? Integridade física ali daquela pessoa. Mas eu posso solucionar o dela, individual, e vai ser auto-aplicável, né? Integridade física, direito de primeira dimensão vai ser auto-aplicável. Agora, se eu pensar nisso enquanto uma política pública, né, então vai atingir a integridade física de várias pessoas. E eu vou conseguir superar o limite da programaticidade dos direitos sociais. Porque fala, olha, direito à saúde é programático, né? Está no programa do governo, daqui a 4 anos, né, a gente vai conseguir implementar tudo. Se eu penso nisso enquanto direito civil social, eu consigo ultrapassar essa barreira e fornecer realmente aquele direito humano. Professora, já que a senhora entrou aí na temática dos direitos humanos e como eles podem ajudar a humanizar mais o direito civil, eu digo, professora, e se a gente for para o campo do direito penal? O direito penal é um ponto muito delicado. Não é? É um ponto muito delicado. Porque a gente vê agora mesmo esse exemplo recente da polêmica em São Paulo. E da segurança aqui também, né? É, pois é. A questão a gente vê a questão da moça que o rapaz ejaculou e criou uma grande polêmica, e vê também a ação da polícia que matou 10 bandidos
e que estão investigando para ver se não houve excesso, né? Porque matou todos os 10 e a morte, um deles com 33 tiros. Quer dizer, e como é que a gente faz para humanizar as forças do Estado, né? Na aplicação da lei, para evitar abusos, porque geralmente abusos no direito penal ou diz respeito ao patrimônio ou diz respeito à própria vida. A vida. Ou à liberdade. Exatamente. É um ponto muito delicado, porque a gente vai lidar... Eu não sou muito do crime, não, então eu brinco com o pessoal, eu sou mais direito civil. Mas quando eu penso aqui no humano, eu vou verificar o seguinte: eu vou ter, de um lado, uma pessoa, né, que realmente ela vive na criminologia, né, e o mais correto a se fazer seria tentar recuperar essas pessoas, apesar de ter algumas pessoas que eu não sei se elas conseguiriam ser ressocializadas, né? E o sistema penitenciário hoje não dá vencimento aqui para realizar realmente o cumprimento da lei de execuções penais como ela deveria acontecer. Então, é uma coisa completamente fora do normal. Que, aliás, é né? outro problema do direito, né? É o que está escrito na lei e a execução. Exatamente. Às vezes também colocar uma pessoa que cometeu um pequeno delito junto com pessoas que cometeram delitos assim, muito mais graves, inclusive contra a vida. Aí imagina, né, o contato que vai ter. E eu penso também do outro lado, porque de um lado eu vou ter uma sociedade que precisa realmente de segurança, né, pessoas humanas também que precisam. Do outro lado eu vou ter aqui a polícia, que é também formada por seres humanos, é importante que a gente pense nisso, e também precisa aqui de um aparato. Então, a gente se choca quando vê uma situação como essa, realmente deve ser investigado, porque a pessoa ser alvejada com 33 tiros não é uma coisa assim dentro da normalidade. Então, deve ser pensado, porque aquela outra pessoa também era humano. Se a gente parar para pensar, mesmo em países que adotam a pena de morte, que o Brasil não adota, mas ainda assim é uma morte digna, né? Vai ser com injeção letal, não vai ser morta a machadadas, né? Mas o policial, ele também tem a necessidade de receber aqui uma atenção. Eu tenho amigos policiais que são muito justos, que trabalham aqui, honram a farda, mas eles sempre reclamam, ou então se queixam de excesso de trabalho, que não tem condições, os equipamentos de segurança também não funcionam. A remuneração também, às vezes, ela não é compatível, né, com o risco que a pessoa sofre. Então, a gente precisa dar uma atenção à segurança pública, mas em todas as esferas, desde a execução penal, a segurança do indivíduo que está andando aqui na rua e também a pessoa que vai trabalhar com a segurança, que ele também é humano, ele também precisa de atenção. Professora, e se a gente for olhar o direito civil sob a perspectiva do meio ambiente Sim. e sobre a questão dos novos direitos urbanos, que também são temas que serão discutidos nesse seminário que a senhora está coordenando aqui. No meio ambiente, eu verifico que há um retrocesso, né? E esse retrocesso ele vai mais além do que aquela questão que eu falei para você. A gente precisa partir para o humano, né? para um novo paradigma civilista que passe através aqui de perspectivas humanitárias. E quando eu falo na questão ambiental, né, o loteamento da Amazônia, que está acontecendo agora, pelo amor de Deus, né? Há muitos programas ou muitas obras também acontecendo sem o devido estudo do impacto ambiental, né? Teve agora a transposição das águas do Rio São Francisco, que é ótimo, eu sou a favor. Mas será que estão cuidando do rio também? Porque eu já vi outro dia uma notícia de que em algumas regiões, em algumas áreas por onde o São Francisco passa, o mar está avançando, porque o nível da água está baixando. E a população ribeirinha, principalmente. Exatamente, a população ribeirinha ela vem perdendo com relação a recursos para pesca, porque a água está mexida, né? Então a água do mar invadiu ali. A salinização, né? Exatamente. E os peixes estariam, né, morrendo ou deixando ali o rio. Então, tem um retrocesso nessa questão ambiental. A gente precisa ter mais cuidado com o meio ambiente também. Professora Ana Paula, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. E a você, muito obrigado pela audiência. Até a próxima.